Boa tarde, pessoal. Mais uma live, 1h da tarde, sábado de isolamento social. Estamos reunidas de novo, mais uma vez. E hoje a gente vai estar entrevistando a psicóloga Julie, da CERN, e vamos estar falando sobre autismo. Eu vou adicionar ela aqui. Oi, Olá! Julie! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, com muitas saudades. Pois é, Todo mundo logo nos veremos. Não é difícil, mas é importante também, né? é Mas verdade. também a gente vê que é importante também a gente retomar o trabalho, porque as crianças precisam, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente até separou algumas perguntas e curiosidades importantes para ajudar um pouquinho as mamães, os responsáveis por crianças autistas nessa quarentena aí que não está sendo fácil. Não é fácil o retorno também, são muitas precauções, né? Muitos medos ainda de estar voltando para uma clínica até, ou sair de casa de novo, voltar a fazer uma rotina, né? Então vamos começar a nossa live. Julie, começa se apresentando, onde é que você trabalha, onde é que você está agora. Juliana, sou psicóloga, sou especialista em análise de comportamento aplicada. Eu trabalho na CERN, né? Tô no Instagram da CERN. Eu coordeno as terapias em TEA na série e sempre atendi crianças. E agora fico mais com autismo. Conheço a Dani daí, né? É, da clínica. Então, vamos lá, já que a gente já está falando um pouquinho sobre a quarentena, você tem algumas dicas para passar para a gente fazer nessa quarentena? Então, a quarentena, assim, é uma coisa nova, acho que para todo mundo, né? Então, a gente está descobrindo e estamos entendendo melhor agora. A gente tem que entender que não só para criança, né, com autismo, mas para todo mundo, esse é um momento difícil, porque a gente tem que ficar em casa. E a gente tem pareado, né, a casa com um lugar de descanso, que a gente vai ficar mais livre, que eu não tenho nada estruturado para fazer, não tenho nada, não tenho coisa marcada, né? Então, se quando a gente entra em casa, a gente tem essa sensação, né? Então, tipo, ai, que legal, tô em casa, agora eu vou descansar. E na verdade, agora a gente tem que parear a casa um pouco diferente, né? Então, a gente tem que trabalhar de casa e as crianças estão entendendo, estão começando a entender, provavelmente agora, que a casa não é só um lugar da gente dormir, descansar e poder ficar assistindo TV livremente, né? Então, agora a gente teve que se organizar e estruturar a nossa rotina um pouco diferente, assim. O que é importante? Importante a gente pensar, né, dentro do transtorno de espectro autista, que uma coisa muito importante é a gente ter realmente essa questão da rotina. Então, estabelecer isso com a criança, se puder, de uma forma visual, né? Então, ter figuras que indicam o que vai fazer. Então, acordar, daí tem a figura do escovar o dente, café da manhã e assim por diante. Conseguir estruturar essa rotina, os adultos também se estruturarem. Então, assim, bom, eu vou acordar todo dia, tal hora, né? Não deixar para acordar livremente. É, e, e aí, assim, estabelecer alguns horários para fazer algumas atividades com as crianças. Eu sei que é muito difícil também para a gente trabalhar de casa, porque além do nosso trabalho do dia a dia, né, a gente também tem o trabalho de casa que a gente tem que fazer. Normalmente, às vezes, a gente nem almoça em casa, e agora a gente tem almoçado em casa, daí tem que fazer comida, tem que lavar louça. Então, a gente tem esses afazeres também para fazer em casa, né? E aí, o que é importante é a gente separar, dentro dessa rotina toda que a gente está tendo que fazer, um horário para criança. Então, separar um horário. Então, assim, olha, então de manhã, 1 horinha, meia horinha com a criança e à tarde também. E aí, assim, ó, o tempo com a criança é o tempo com a criança. Então, desliga celular, deixa o celular longe, desliga a TV.
e vamos interagir com a criança. Primeiro, buscar um interesse. O que que ela quer? O que que ela gosta de fazer? Então, vou para onde ela vai. Deixa ela livre. Pegou um brinquedo? Ah, beleza. Então, vamos brincar com esse brinquedo. Vou tentar entrar na brincadeira dela. Vou tentar imitar o que ela está fazendo. Para ela mostrar que... Para eu mostrar para a criança de que assim, ó, pode contar comigo. Vai ser legal. Vou ajudar você. E a gente brincar com a criança realmente. E tá naquele período ali para a criança. E sim, desliga celular, desliga a TV, não deixa, né? Se possível, eu sei que é difícil, né? A gente limitar esse acesso às telas. Então, tablet, TV, celular. É importante a gente dar uma limitada, porque a tela é um único estímulo, né? E a criança precisa de vários estímulos e a gente quer que ela busque outras formas de brincar, busque brinquedos, vá fazer alguma coisa, brincar de várias formas com o mesmo brinquedo. Então é isso. Mas para isso a gente tem que dar oportunidade para a criança. Então não é simplesmente tirar as telas, tirar tudo e agora você se vira, né? Então, o que a gente pode fazer? Dar oportunidades, então dar uns brinquedos, talvez assim, não dar todos os brinquedos de uma vez, né? E trocando esses brinquedos para mudar os interesses das crianças, né? Tipo, deixa alguns, depois esconde os outros, no outro dia vai lá, deixa outro, para ter oportunidade e aprender a brincar com todos esses brinquedos, né? Ter uma variação dentro dessa rotina. Eu sei que a rotina agora, né, tá sendo um pouco difícil, para as crianças, né? Para as mães das crianças com autismo e que as crianças que fazem tratamento intensivo, então essa rotina é muito mais importante ainda, né? Deixando claro que o objetivo das orientações que a gente tem passado, embora os planos ainda não tenham regulamentado a questão do teleatendimento, a gente tem passado algumas orientações. O objetivo não é que os pais sejam terapeutas, não é isso, né? Mas é que os pais saibam como estimular a criança. Então, dentro desse momento que eu estou com meu filho, que a gente está interagindo, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudá-lo a melhorar? Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, ter rotina, separar tempo para fazer algumas coisas, diminuir tela e dar oportunidade para as crianças brincarem. A gente estava recebendo, eu estava recebendo agora ali, as crianças, a gente está em quarentena, e agora quando que as mães vão entrar em quarentena, né? Porque tem um monte de gente descansando, tem um monte de gente achando que é férias, tem um monte de gente conseguindo curtir essa quarentena de uma forma, né, mais descansada, assim, porque acaba sobrando. É muito difícil conseguir curtir. Acho que assim, todo mundo, sei lá, os 2 primeiros dias é legal, mas assim, depois chega uma hora que você, meu Deus, por quê? Não é férias. E as crianças já perceberam que não é férias. Por quê? Porque nas férias você pode viajar, você pode sair de casa, não tá tão legal assim, a gente vai pro parque, a gente desce no parquinho do prédio, o parquinho do prédio agora tá fechado. Então, assim, você tem outras. Vai na avó. Sim, você pode visitar todo mundo. E agora, infelizmente, a gente não pode. Então, assim, realmente, acho que as crianças já perceberam que não é férias. Mas qual que é a maior dificuldade do autista? Ele não sabe por quê. Claro, assim, nós temos vários níveis, né? Mas a grande maioria, eles não estão conseguindo entender do porquê que eu tenho que ficar em casa o dia todo. Não posso sair. Eu sei que tem alguns pais que às vezes pegam a criança, põe no carro, tipo, vamos dar uma volta de carro para tentar dar uma espairecida, mas realmente é difícil, assim. Acho que agora todo mundo já pegou que não é férias. E pra gente que tá trabalhando de casa, é duplamente trabalho, né? Então tem o trabalho de casa que tá acumulando, tem o trabalho normal, então realmente é meio difícil isso. E sem contar a questão de economia, sem contar tantas outras coisas, né, que envolvem esse nosso isolamento social a longo prazo, já a curto prazo, que já está acontecendo, né, em algumas casas. Assim, pra gente, então, bom, sou psicóloga, sou autônoma,
Nós, profissionais da saúde, a grande maioria trabalha nesse regime de trabalho autônomo. Então, assim, se a gente trabalha, a gente recebe. Se a gente não trabalha, a gente não recebe. Então, isso também é um pouco difícil. E até para a gente, profissional, conseguir se colocar de uma forma, né? Sem que... Porque... Às vezes, porque a gente trabalha na área da saúde, as pessoas esperam que, não sei, que a gente trabalhe de graça, que as pessoas não entendem que isso é o nosso ganha-pão, sabe? Então, às vezes a gente tem que também, porque eu tenho um nível, eu tenho um limite até onde eu posso ir nas orientações por WhatsApp e tudo mais, né? A gente precisaria de um atendimento mesmo, que eu tirasse um tempo do meu dia, que você também tirasse, que a gente sentasse e estruturasse e conversasse certinho. E às vezes nessa correria a gente não está conseguindo, né? Por isso que vai ser tão importante a gente ter essa regulamentação do teleatendimento. Mas que as pessoas entendam que, assim, os profissionais, eles tiveram investimento, né? A gente teve um investimento para chegar onde a gente está. Então, tive investimento de dinheiro, tive que colocar dinheiro, tive investimento de tempo que eu tive que estudar para chegar, para poder falar o que eu sei hoje. E também um investimento, assim, tive que abrir mão de muita coisa para poder estar e chegar nesse nível, né? Então, às vezes a gente tem que chegar e falar assim, olha, até aqui dá, daqui para frente não dá, né? Então, sim, você é personal organizer, eu conheço, indico o trabalho, como se você tivesse feito como se você fizesse, né, viesse aqui na minha casa, você fez minha cozinha, aí eu falo assim, Dani, vamos fazer uma live para você me ajudar a arrumar o meu quarto. Mas assim, não é porque você fez a minha cozinha, que eu te paguei pela cozinha, que eu tenho o direito de te usar para fazer quarto. Você pode dar dica, falar, ó, começa assim, pensa assim e tal. Mas assim, não posso colocar você lá, faça aqui, nanana, né? E assim, aí a gente também tem que delimitar um pouco esse espaço. É verdade. Agora, inclusive, hoje a gente está fechando uma série de uma semana, onde eu consegui fazer, mesmo com o filho pequeno em casa, consegui fazer uma live por dia para poder trazer as pessoas que são empreendedoras, para poder, por exemplo, eu mesmo tinha 2 amigas que fizeram lives que eu não sabia. Uma delas que vendia, que eu fiz ontem, que vendia papinha. Eu não sabia que ela vendia papinha, né? Então, algumas eu já conhecia o trabalho, outras foi uma descoberta para mim também. Então, foi bacana conseguir trazer essas lives de mulheres empreendedoras, assim, para sempre estar tentando ajudar. Uma forma de tentar ajudar as pessoas que estão assistindo e as pessoas que têm o trabalho que precisam, né, dessa renda. Então, a gente está se inventando e se unindo nesse momento, né? Com certeza. E vejo, assim, que muita gente está fazendo isso, né? Todo mundo está tentando do jeito que dá, do jeito que eu posso, né? Se você dá uma cesta básica, é o que eu posso dar, uma cesta básica. Eu fui lá e dei. Eu estou fazendo essas lives, é o que eu posso. E mesmo assim, aqui do outro lado da tela, é tão difícil ficar 1 hora com o Lourenço. Sim. Você tem que o pai tem que ficar lá, tem que estar no quarto, olha, não pode fazer barulho, deixa ele com alguma coisa que ele não vai gritar, que ele não vai chorar. Deixa ele bater na porta. Eu fechei tudo aqui, fechei essa sacada, fechei porta, fechei tudo e eu tô esperando que o meu cachorro vizinho aqui não lata, né? Mas assim, então, são coisas que a gente não pode prever, né? Nem tudo a gente pode controlar. Ontem na live da 1 hora da tarde, o Lourenço estava dormindo, mas ele não dormiu nem 1 hora. E aí, daqui a pouco, ele abriu a porta e veio sentar no meu colo e participou do finalzinho da live. Legal. Ele tava falando assim, eu gosto de papinha, né? Mas ficou bem quietinho, não me atrapalhou. Ai, graças a Deus, mas meu coração já... Meu Deus, acabou com a live. Mas bem, as pessoas entendem, as pessoas compreendem que não vai ser 100%, né? Assim, como se estivesse no estúdio, não tem como. Isso mesmo, não tem como. E a história mesmo é mostrar a nossa realidade, né? Que não tá fácil. Que não tá fácil. Não é tranquilo pra ninguém. E sempre vai ter alguma família ou alguém num estado muito pior que o seu, né? Sim, sempre. Com certeza. Sim. Então, vamos voltar lá para as perguntinhas. Vamos lá. E vocês quiserem fazer perguntas durante a live, pode fazer também, que depois a gente responde vocês, tá bom? Até queria mandar um beijo para minha irmã que tá aí na live, a Carol. Beijinho pra minha irmã.
A Mari também já entrou, o pessoal da SENE. Muito obrigada por vocês estarem aí, tá bom, gente? Então, vamos lá. Julie, por que alguns comportamentos que não existiam voltam a acontecer? A gente tem que entender que, assim, o comportamento, ele se mantém por algum motivo, né? Então, a gente tem algum... eu tenho meu comportamento e logo depois eu tenho alguma coisa que vai manter aquele comportamento, que normalmente é um reforço, alguma coisa que vai aumentar a probabilidade de eu voltar a fazer aquilo novamente. Do transtorno espectro autista, a gente tem algumas coisas que são os comportamentos, que é uma das características diagnósticas, que é comportamento repetitivo ou restrito, né? Então, normalmente, tem algum movimento, alguma coisa que a criança faz várias vezes em fora de contexto e que vão surgindo, assim. No autismo, a gente tem a questão do STEAM, né? Que são os movimentos repetitivos e que são reforçadores. Então, assim, a grande questão desse tipo de comportamento é porque ele é automaticamente reforçado. Então, eu faço e automaticamente eu já ganho reforço. Então, assim, às vezes é aquela sensação de alívio. Eu, por exemplo, tenho um STEAM, quem me conhece muito bem sabe, e às vezes eu fico assim, ó, eu fico mordendo, eu fico cutucando a boca. Sabe? Então, assim, tipo, tem momentos. E pra mim, assim, quando eu tiro a pelinha, não me machuquei, assim, é um reforço automático, né? E às vezes a criança tem de ficar balançando a mão, faz zzz, aí para. E aí, assim, se a gente fizer uma avaliação certinho, uma avaliação funcional, que é uma das coisas da análise de comportamento, a gente vai tentar descobrir qual é essa consequência e tentar trabalhar dentro dessa consequência, né? Não tirar essa consequência ou mudar essa consequência para que esse comportamento se altere. Mas grande parte dos comportamentos, eles são automaticamente reforçados. Então, são o caso desses comportamentos mais sensoriais. E aí, assim, a gente pensando sobre a análise funcional, né? Do porquê que aquele comportamento acontece, nas crianças, muitas vezes, tem relação com o ócio, assim, né? Com o tédio. Tipo, não estou fazendo nada e preciso me reforçar ali e entro em alguns movimentos. Tem muitos comportamentos que, às vezes, da criança que já assumiram, ela já não estava mais gritando, ela já não precisava mais fazer tanta ecolalia, e em casa agora voltou. Aí, assim, subiu, né? Então, era uma coisa que tava lá em cima, a gente conseguiu diminuir, parou. E aí, dentro do comportamento, quando a gente tem uma extinção, né? Quando o comportamento para de acontecer, a gente também tem um processo que chama recuperação espontânea. Então, às vezes, alguma coisa dentro do ambiente, assim, ambiente a gente entende a casa, a família, ou mesmo a pessoa, que me lembra e que me faz ter um gatilho e eu voltar a fazer aquele comportamento, né? Então, tem alguns comportamentos que têm recuperação espontânea, então ele vai aparecer de novo. Mas se ele não tiver aquela mesma consequência que ele teve antes, ele não vai voltar, não vai se manter no comportamento. A grande questão é que hoje o que a gente tem visto nas crianças com autismo tinham muitos comportamentos, principalmente sensoriais, que não estavam mais acontecendo, que a criança não precisava mais fazer essa autoestimulação. E agora, né, como tá em casa, não tem muito estímulo, a criança tá fechada, não pode correr, não pode brincar, ela volta a fazer alguns comportamentos. Volta a ter esses comportamentos. Então, assim, o que a gente tem que ver? Qual é o período que isso mais acontece? Às vezes tem um período do dia que isso mais acontece. O que a criança estava fazendo quando ela começou a engajar nesse tipo de comportamento? Que atividade que ele estava fazendo? Isso a gente tem que observar bem para depois a gente conseguir diminuir esses comportamentos. Mas tem como a gente saber, mas nesse período podem voltar a surgir alguns comportamentos que já tinham extinto, algumas coisas que a criança já tinha melhorado.
E nesse sentido também é bom deixar bem claro para vocês que as crianças elas podem regredir. Elas podem perder coisas que elas já tinham. Assim como ela pode voltar a alguns comportamentos que já tinham perdidos, ela pode perder coisa que aprendeu. Porque a gente tem que entender a aprendizagem, né, como uma coisa passo a passo. E ali, né, quando a gente parou a intervenção, não tem mais aquele estímulo e a criança deixou de aprender aquele estímulo. Claro que a gente espera que esse retorno, quando a gente retornar, ela vai aprender muito mais rápido, mas não necessariamente isso pode acontecer. Então, assim, é bom que os pais entendam a importância de manter os atendimentos ou de manter as atividades, os estímulos que estão sendo passados para a criança não regredir. Porque a gente regredir, a gente dá alguns passos para trás, e aí a gente vai ter que voltar nesse lugar que a gente já não estava mais, para depois conseguir seguir em frente. Pensando em intervenção precoce, né, das crianças ali com menos de 2, a gente tem um tempo ótimo de intervenção, né? Que é essa primeira fase ali da infância, de 1 a 4, 1 a 5, e que a gente tem que aproveitar. Infelizmente, a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo, claro, né? A gente espera que por um bem maior. Por isso que é importante os pais, as famílias manterem esses estímulos para as crianças não tenham uma regressão nos comportamentos. A poda neuronal, que é um terror para a gente, né? E cada um explica de um jeito, e aí cada hora eu tô entendendo de um jeito. Então explica pra gente um pouquinho sobre essa poda que eles têm. Tá. Então, assim, a gente tem que pensar que a poda, ela é um processo natural no nosso desenvolvimento neurológico, tá? Então, isso acontece com todo mundo e durante a vida toda a gente vai ter, claro, tem períodos mais, menos, mas durante a vida toda a gente vai ter isso. Outra coisa importante é que no autismo, 1/3 dos casos são pela poda, que é o que a gente chama de autismo regressivo. Então, é 1/3 só dos autistas que tem esse tipo de característica, tá? Então, não responde por todos os casos. E o que é? Então, assim, quando a gente nasce, a gente tem os neurônios, que são as células do nosso cérebro, elas também nascem. Então, até os 3 anos, elas continuam nascendo bastante e a gente tem bastante células no nosso cérebro. E aí, assim, tem algumas dessas células dos neurônios que eles não vão ser ativados durante o desenvolvimento da criança. Então, assim, como se eu nunca tivesse utilizado. É como se fosse um carro que, se ele ficar muito tempo parado, depois eu não consigo ligar. Né? Então, é mais ou menos isso, assim, bem grosseiramente, que de uma forma bem didática, que é o que acontece com o nosso cérebro, tá? Então, nessa questão da poda, do autismo regressivo, o que acontece? As crianças, elas têm um desenvolvimento normal, até 1 ano e meio ali, 2. Então, a criança fala, anda, todos os marcos do desenvolvimento, né? Sentar, sustentar a cabeça, sentar, engatinhar, ficar em pé. Todos esses marcos a criança acaba atingindo, né? Às vezes a criança já começou a falar, já falava frase, já falava tchau, mamãe, papai, dá água. E aí, por volta dos 2 anos, acontece a poda neural. E aí, o que é a poda neural? É o nosso cérebro tirar todos aqueles neurônios que não estão sendo utilizados. Então, todas aquelas células que eu não uso na minha cabeça, eu não quero guardar ali, né? E aí eu tiro. Por que o cérebro tira? Porque ele quer vias cada vez mais rápidas. Então, o neurônio é uma informação que vai passando para o outro, como se fosse dando as mãos. Então, se eu tiver menos pessoas para eu ter que dar as mãos, a informação vai chegar mais rápido, eu vou me especializar melhor naquela determinada área. Então, o cérebro, ele faz uma limpa
de de todas aquelas células que não foram usadas. A gente ainda não sabe muito bem o mecanismo, porque o que acontece que no autismo, aí ele tira, inclusive, as células que estavam sendo usadas, né? Então, aquilo... Para de falar, no caso. Então, por exemplo, a célula, o neurônio que eu usava para falar mamãe, na minha poda, ele também foi tirado. E aí eu paro de falar mamãe. Né? Mas assim, é importante, mais uma vez, eu frisar isso, né? De que a poda acontece com todo mundo. O que acontece no autismo é que o que a gente acredita é que, né? Bom, eles tinham alguma coisa ali no gene já, que ele nasceu, que programou o cérebro dele para tirar tudo. E aí a criança perde. E é por isso que, às vezes, ela acaba perdendo alguns comportamentos. As podas, elas vão acontecendo durante a vida, em alguns períodos mais e outros menos, né? Mas dentro do autismo, que a gente pensa muito essa poda que acontece com 2 anos, que os pais sentem bastante, e depois de 14 a 16, que também podem acontecer. E por que é importante a gente manter o cérebro ativo e a gente fala tanto em intervenção intensiva, né, e precoce? Porque a gente tem que entender que quanto mais eu usar aquela via, mais vai ficar claro para o meu cérebro de que, isso aqui eu uso, isso aqui eu não posso tirar, né? Então é como se a gente estivesse andando no meio de um matagal. Se eu vou e volto, eu acabo fazendo uma trilha ali, né? Então, as pessoas conseguem ver claramente qual é o lugar que as pessoas passam, né? Que não é para passar no meio, é para passar ali naquela trilha. Então, é esse o objetivo. Então, quando a gente faz o tratamento intensivo, o tratamento precoce, a gente quer usar aquela via. Então, vamos usar, cérebro, você não pode tirar isso, você não pode tirar isso. E dentro dessa questão da poda também, é importante a gente entender que quanto mais nesses 2 primeiros anos, a gente estimular a criança com vários tipos de entrada, né, de estímulo, seja visual, sonoro, tátil, quanto mais a gente estimular as crianças, maior a chance de o cérebro não tirar tudo. Né? Então, a gente tem que ter várias vias. E é mais ou menos nessa fase que o nosso cérebro vai se especializando para quem é melhor na parte visual, para quem é melhor na parte auditiva, né? Então, por isso que é importante de manter as terapias, manter os tratamentos e fazer de uma forma intensiva, para que cada vez mais a gente mostre para o cérebro. É essa via que a gente está usando. Aqui eu estou usando. Aqui a gente teve, né, um exemplo do Lorenzo, que falava algumas palavrinhas, umas 3, 4 palavrinhas, e foi justamente um dos motivos que a gente foi procurar, né, o neuropediatra. Ele parou de falar, ele parou de brincar de um modo certinho, né, de um modo funcional, e a gente descobriu que ele já tinha estereotipia, e a gente nem sabia, né, que era repetitivos, e outras séries de sintomas, né, digamos assim. A gente foi descobrindo conforme as consultas. Daí que a gente conheceu a CERN e estamos aí, né, até hoje, graças a Deus. Com essa Sim, então continuamos firmes e fortes. Quais os critérios são analisados para definir o grau do autismo? Porque a gente sabe que existe... explica os graus de autismo também. Então, assim, antes a gente usava a terminologia, né? Então, a gente usava autismo leve, moderado e grave. Ainda as pessoas usam, porque é muito mais fácil entender entre leve, moderado e grave do que entender por nível. Mas o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o que a gente usa para se basear os diagnósticos, ele divide em três níveis, tá? Então, ele chama de nível 1, nível 2, nível 3. É importante a gente saber que, para a gente determinar o nível do autismo, o que o DSM considera é que a criança já tem que ter tido um tipo de intervenção. Porque ele vai contar a intervenção como um fator para determinar o nível. Então, assim, a criança do nível 1... Criança não, né? A pessoa do nível 1 é aquela que tem
mesmo com o estímulo, mesmo com as terapias, ela responde bem. Mas sem a terapia, ela vai ter algumas dificuldades, por exemplo, de iniciar a interação, vai ficar um pouco mais dependente das pessoas iniciarem, das pessoas chamarem ela. Um pouquinho de dificuldade na comunicação, às vezes precisa de ajuda para falar, não, o que você está querendo dizer é isso. E com alguns. Daí, assim, é mais comportamento restrito. Então, assim, não tem muita flexibilidade. Tipo, vamos no cinema, não tem aquele filme que eu tinha na cabeça que eu ia, então, tipo, não vou assistir porque não suporto. Eu vim aqui para isso e é só isso. Então, isso é o nível 1, tá? O nível 2 é a criança que, mesmo com a manutenção das terapias num nível intensivo, ela ainda necessita de suporte. Então, ela não é totalmente independente, precisa de ajuda em algumas coisas para fazer no dia a dia, tem dificuldade para interagir e também tem movimentos repetitivos. Agora, a pessoa do nível 3 é a pessoa que mesmo com as terapias, tem muita dificuldade. Ainda assim, precisa de muito suporte, tem dificuldades na comunicação, na interação, não interage, né? Precisa de um suporte muito grande para iniciar essa interação. Então, assim, dentro dos critérios diagnósticos, a gente tem esses 3. Então, a gente precisa ter intervenção para a gente conseguir saber em que nível que a criança está. Mas também é importante que os pais, aí, as pessoas saibam que isso não é a coisa mais relevante dentro do tratamento, tá? Então, o tratamento é individualizado, então vou ver qual é a dificuldade que aquele indivíduo tem e dentro da dificuldade dele que a gente monta um plano e que a gente estimula e trabalha, tá? Então, não é uma receita de bolo, vamos lá, todo mundo vai se encaixar aqui. Não, de acordo com cada um. E então, por isso que, assim, essa questão do nível não é importante, não é o que é mais relevante. E principalmente que a criança ela pode mudar de nível. O nível não é uma coisa estática, né? Então, assim, criança entrou nesse nível, ela vai ficar nesse nível. Não, ainda bem a gente tem essa possibilidade de mudar de nível, tá? Então, não se atenham tanto a essa questão do nível em si. E sobre a fala, que a gente estava, né, comentando aí dos atrasos de fala. Por que eles demoram a falar? Uma das primeiras coisas que a gente pensa dentro do transtorno de espectro autista é comunicação, embora a comunicação não seja necessariamente a fala é uma das coisas que mais preocupam os pais e normalmente é porque a criança atrasou na fala ou teve algum problema na fala que as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa. Dificilmente a interação é o que leva os pais a procurar. Então, assim, a gente tem que pensar que no autismo a interação social ela está prejudicada. E a comunicação também. Então, aquela criança ela não tem muita intenção de querer interagir, de querer falar com aquela pessoa, de querer conversar, de querer fazer uma troca, né? Então, o que acontece é que ela não fala e às vezes ela não precisa falar. Porque as pessoas fazem muito, né? Como ela não fala, tipo, ela olhou, tipo, você quer tal coisa já, tipo, pum, tá, né? E a gente não cobra tanto. Mas é importante a gente saber que o desenvolvimento da linguagem, ele é um processo, né? Então, assim, a criança, primeiro, ela começa a ter riso espontâneo, né? Sorrir para as pessoas com a intenção mesmo de sorrir. Depois a criança começa a olhar mais, ela começa a imitar. Aí ela começa a apontar ou já indicar mais ou menos o que quer, fazer alcance dirigido, né? Tipo, é isso que eu quero. E aí, bem depois começa a fala, né? Então, para tranquilizar todos os pais, é assim, ó. Primeiro, a gente tem que fazer as crianças olharem pra gente.
né? Ela precisa olhar consistentemente para ela conseguir começar a imitar o que eu estou fazendo. E às vezes as pessoas ficam muito nessa questão da fala, na fala, mas assim, a fala é nosso resultado final. E a gente tem todo um processo, a gente tem toda uma base que a gente precisa sustentar antes de da criança propriamente falar, né? Então, assim, não adianta eu ficar lá, falar, então fala bah, fala bah, fala bah, fala bah. Tipo, a criança nem olha pra mim, ela nem quer interagir. Então, eu preciso primeiro que ela olhe, que ela pare, que ela queira interagir comigo, que ela comece a imitar. Então, comece a imitar movimento, tipo, grosso, né? Movimento de mão, bater palmas, para depois imitar a boca, porque a boca é o mais difícil de imitar. E dentro do nosso ensino com as crianças, a questão verbal é a mais difícil, porque eu não consigo arrancar da criança que ela fale, né? Ela só vai falar, ela só vai emitir um som se realmente for espontâneo, se ela quiser. Eu não consigo garantir que ela fale. Então, por exemplo, se eu estou ensinando ela a bater palma, eu consigo ir lá, pegar na mão dela e fazer ela bater palma para eu mostrar para ela o que é para ela fazer. Agora, na fala, é muito mais difícil. E outra coisa também que acontece, e que a gente tem que se policiar bastante, é a criança que está iniciando a fala e a gente já começa a corrigir, esperando que ela fale perfeitamente. Não. Então, depois que a criança começa a ter frequência, ela começa a falar daquela forma, aquela palavra várias vezes, daí sim eu posso começando a cobrar um pouco mais. Mas assim, eles vão começar a fazer jargões, e aí depois, só que aí vem frase, né? Bom, assim, depois a gente pode fazer uma live com as fonos, porque tem umas fonos aqui. Tá a Karine ali, o Léo, então depois eles falam, né? Porque... Mas enfim. Já vou entrar em contato com eles pra gente organizar uma live aí. Porque, o que é importante a gente ter em mente é que existem pré-requisitos para a criança falar. E não adianta a gente focar na fala, porque assim, tem criança que fala, mas também dentro do transtorno, né? Tem criança que fala, mas assim, só falar ecolalia. Não tem uma fala espontânea. Também não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança se comunique, que ela consiga dizer o que ela quer. Porque quanto mais ela conseguir se comunicar, menor vão ser esses comportamentos inapropriados, sabe? Essa coisa da criança gritar, chorar, bater, aí é mais fácil. Por quê? Porque sem falar, esses de gritar, chorar, bater, foram os comportamentos mais fáceis que a criança aprendeu, tipo, mais rápido que ela consegue as coisas. Mas nós estamos no processo, Dani. Nós estamos no caminho. Né, Léo? O Léo que diga é o fono do... E às vezes sai um Peppa, às vezes sai um pai. Então, e agora tá começando a sair. Então, assim, mesmo que não tenha tido aquela intenção de falar, sei lá, ele falou, estava falando de falar água, daí ele fez isso aqui é água. Tipo, vou interpretar como se estivesse falando isso mesmo, vou reforçar, fazer uma festa, mostrar pra ele que assim, cara, é isso que eu quero que você faça. E a gente, como pai, né, como cuidador, a gente muda muito a nossa rotina também, porque agora tudo que a gente vai pegar, tudo que a gente olha, a gente já tá dando nome, né? A gente já tá falando. E aí, já é uma rotina pra gente, porque a gente nunca fala, né? Eu vou ali pegar uma caneca pra fazer um leite. A gente não fala tudo assim por tempo, né? E agora a gente fala, vou pegar a escova pra pôr a pasta pra escovar o dente. Vai narrando pra ele o que você tá fazendo. Isso aí. É isso mesmo. E eles observam tudo, né? Eles observam tudo. Sim, e aí com a repetição, né? Que é a questão lá do... É isso que a gente vai... É isso que vai ajudar a criança a começar a falar. Como diferenciar uma criança autista de uma criança com atraso intelectual? Eu achei essa pergunta assim, bem forte. É de um pai, né? Então, essa pergunta é boa. Veja, assim, é bem difícil, né? Realmente, a deficiência intelectual e o autismo, eles têm muitas coisas em comum e elas podem estar juntas. Então, primeira coisa deficiência intelectual e autismo são duas coisas nosológicas diferentes. Então, assim, eu tenho o diagnóstico de transtorno espectro autista e eu tenho o diagnóstico de deficiência intelectual. Elas podem estar juntas? Elas podem estar juntas. Tem alguns estudos americanos, assim, que indicam de 43% até 65% das crianças com autismo, elas apresentam deficiência intelectual.
tá? Então, assim, o que elas têm em comum? Atraso. Então, as crianças vão ter atraso em diversas áreas, tá? Tanto cognitiva, quanto independência, autonomia na vida diária, né? Capacidade de resolução de problemas. E nos dois eu vou ter essa dificuldade. Quando a gente está em dúvida entre ou um ou outro, eu sei que é autismo quando a criança normalmente, né, com a deficiência intelectual, ela tem um nível cognitivo geral ali, sei lá. Tipo, ela tem um nível cognitivo, ela tem 2 anos, tem um nível cognitivo geral de um bebê de 6 meses, mas a interação social tá mais para baixo ainda. Daí eu vejo que é autismo. Aí isso é um determinante, mas muitas vezes eles estão juntos. Por quê? Porque a criança com autismo ela tem um atraso no desenvolvimento, então, porque ela não olha, porque ela não interage, porque ela tem movimento repetitivo, porque ela não se comunica, ela tem vários atrasos que dificultam dificultam o desenvolvimento dela, né? E aí isso faz um atraso. Uma criança que tem esse atraso intelectual, ele é autista? Não necessariamente. Então, a gente pode ter as duas coisas separadas. Então, ter uma criança que só tenha deficiência intelectual, uma criança que só tenha autismo, mas eu posso ter uma criança que tenha as duas coisas. Mas elas se parecem porque elas dizem respeito a atraso. Uhum. Né? E no bebê é muito difícil, numa criança pequena, antes dos 2 anos, é muito difícil a gente conseguir separar o que é autismo, o que é deficiência intelectual. A gente vai ter certeza mesmo da deficiência intelectual quando a criança começar a ser alfabetizada. Então, depois dos 4 anos que a gente começa a ter certeza, porque daí a gente tem testes psicológicos, a gente tem, que são os testes de QI, né? Então, o quociente intelectual, ele é um preditor, então, do que se a criança tem ou não. E aí, com isso, a gente vai conseguir definir se tem ou se não tem. E assim, às vezes, mesmo a gente sabe, né? E tem vários filmes, várias séries falando disso, de que tem autistas com altas habilidades. Mesmo esses autistas que, por exemplo, têm uma alta habilidade no processo de funções executivas, que conseguem resolver bem problemas e tal, mas o QI é uma soma das duas coisas, do verbal e da execução. E o verbal dele pode ser tão ruim que puxa ele para baixo e ele ter um QI na média ou limítrofe, assim, bem ali no limite. Mas ele pode ter uma coisa super boa, super lá em cima, mas que, somada com uma coisa que ele tem bem lá embaixo, vai dar um meio termo ali. Então, é muito difícil, é muito comum que as crianças tenham, mas também é muito fácil da gente juntar as duas coisas. Da gente confundir as duas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo para a criança, então, assim, Joãozinho, senta. Se ele não olha para mim, se ele não interage comigo, se ele não tá nem aí para mim, eu posso falar várias vezes para ele que ele não vai sentar. E aí, assim, às vezes pode ser que ele saiba exatamente o que significa sentar, mas ele não vai fazer, porque ele nem percebeu que eu estava falando com ele. Né? E é diferente de, por exemplo, quando eu falo para a criança sentar, mas ela não aprendeu o que é sentar, e eu tenho que falar várias vezes para ela. Sentar significa, eu tenho que parear várias vezes o movimento que eu falo, com o que ela tem que fazer, com sentar significa isso, sentar significa isso, sentar significa isso, até que uma hora ela percebe que sentar sentar é isso. Entendi. Né? Então, é muito difícil, porque assim, o atraso está presente nos dois, a dificuldade está presente nos dois, mas em geral, o que as pessoas ligam à inteligência, né? Com os aspectos cognitivos, então, de resolução de problema, de como eu resolvo as coisas do dia a dia, que daí envolve atenção, memória,
Os afazeres da rotina mesmo, né? Isso. Uhum. Peraí, ó. A Raquel perguntou ali, né? Uhum. Mas como saber se é somente deficiência intelectual na infância? Então, Raquel, para saber se é deficiência intelectual, se é só deficiência intelectual, no DSM, o que ele determina é que se o padrão geral da criança, inclusive de interação social, ele está todo mais ou menos no mesmo nível, é deficiência intelectual. Se está tudo no mesmo nível, mas a interação social, comunicação social está bem rebaixado, daí ele diferencia como autismo. Então, assim, se a criança tem um desenvolvimento mais ou menos, né, para uma faixa etária, sei lá, tipo, para 4 anos, mas a comunicação social dele, interação, tá lá, tipo, para criança com 2. Aí é dificuldade. Quando a criança não acompanha a curva que ela tem que acompanhar de crescimento, no caso. Sim, assim, na deficiência intelectual, no atraso do desenvolvimento, vai estar tudo sempre para baixo, né? Que é justamente isso. Então, ela não segue aquela curva, os marcos do desenvolvimento que é esperado para aquelas crianças mais ou menos daquela idade. Mas o que acontece no autismo é que na comunicação social e na interação, ele vai estar mais para baixo ainda do que normalmente a criança está. Uma vez eu escutei, eu mesma, pra mim. Nossa, que legal, seu filho é autista. O que ele faz de diferente? Tipo, eu fiquei assim, será que ela quis ser querida? Será que ela realmente era uma pessoa leiga que não sabia nada, né, sobre o autismo? Ou será que realmente as pessoas ainda pensam que todo autista é uma celebridade, é um gênio, tem o QI elevado, vai ser, né, o desenhista, ele vai aprender para música, ele vai aprender para natação, né? As pessoas ainda pensam assim nos dias de hoje. Eu não sabia nem como reagir. A mãe Pois que e a falou gente isso pra mim. teve dia 2, né? Esse ano passou meio que batido para todo mundo, que foi o dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é justamente que a gente usa justamente para mostrar para as pessoas assim o que é ser autista, o que tem no autismo, não romantizar o autismo, que todo mundo vai ser o The Good Doctor lá do seriado, mas também de que os autistas não são aquelas pessoas que ficam presas no quarto, ficam balançando, batendo a cabeça na parede. Então, Fazendo e é por isso que hoje, por isso que mudou até o nome, né? Então, espectro, quer dizer que assim, existem várias nuances, né? Para cada pessoa vai ser de uma forma diferente. E é claro que assim, tem muitos autistas que têm um desempenho melhor em uma área. Por quê? Porque tem interesse restrito. Então, são os especialistas, né? Então, é muito comum deles terem interesse por planetas, por dinossauros, e assim, saber tudo sobre aquilo. Mas, assim, ele é especialista numa coisa única, sabe? Numa coisa, às vezes, que não é tão utilizada. Mas, assim, normalmente, porque eles gostam muito de uma coisa, eles vão se esforçar mais naquela coisa e eles vão se sobressair. E é claro, assim, né? O que a gente faz quando uma criança se sobressai? Tipo, olha, ele não faz isso, mas olha aqui o que ele faz. Olha, ele não conversa, mas olha, ele já sabe todas as letras e sabe colocar todas as letras, né? Então, a gente acaba reforçando um pouco isso também. Mas é bem importante que as pessoas entendam que existem várias nuances, que a gente não hoje... Por que é tão difícil a gente diagnosticar autismo? Justamente por isso, porque a gente não consegue colocar todo mundo numa forma, falar assim, essa forma é quadrada, quem é redondo não entra aqui, não é autista. Não é isso. E a gente tem cada vez mais dificuldades. Por isso que é importante a gente falar tanto, é importante porque hoje... cada vez mais a gente tem na sociedade. Então, provavelmente, tem mercados que a gente vai, tem pessoas que trabalham com a gente que são autistas e a gente nem sabe. Exatamente. Hoje tá, o número, né, de diagnósticos depois da fase adulta aumentou muito. Sim. Né? Porque a gente mudou os critérios, né? A gente mudou os critérios diagnósticos, assim. Então, antigamente pegava mais as pessoas um pouco mais graves, mas agora realmente a gente tem conseguido pessoas um pouco mais leves, e por isso que tem mais
parece que tem mais diagnósticos, mas talvez seja só porque a gente melhorou a forma de a gente diagnosticar as pessoas. Que elas sempre existiram, mas que não tinham diagnóstico. Era sempre aquela pessoa, ele é meio estranho, assim, não sei, mas tem alguma coisa, não deve ser intelectual, ele não é TDAH, e aí ficava naquela que as pessoas não sabiam o que era. Daí agora muitas tiveram um nome, um diagnóstico para isso. Então é isso, pessoal. Obrigada, Julie, por ter aceitado o nosso convite, por ter respondido nossas perguntinhas. Foi muito, acrescentou bastante, ele foi muito legal, muito bacana. Obrigada, Cerne, por poder abrir esse espaço para nós também, né? No dia de hoje, no sábado. Obrigada mesmo por tudo, por todo esse conhecimento que vocês conseguem passar pra gente. E espero que a gente consiga fazer mais umas lives, né? De repente a gente pega gosto pelo negócio e trazemos TO, trazemos Fono, trazemos Mari. Acho. Vamos botar essas meninas aí. Vamos tentar falar de um jeito mais gostoso, mais leve, não romantizando, mas trazendo um pouco mais para nossa realidade mesmo, né? Na nossa rotina. Trazendo a linguagem que vocês precisam. Dani, eu agradeço em nome da Cerne pelo seu convite. Acho que fico muito feliz. É muito bom saber que tem bastante gente interessada nisso. Então, a gente junta, né, o seu público com o nosso. Quem quiser conhecer, então, é só entrar nas nossas redes sociais aí. E eu agradeço, fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar para a gente, mandar um direct ou entrar na nossa página. Isso mesmo. E obrigada a Dani também, a Dani organizadinha. A nossa personal organizer. Isso mesmo. Ontem eu fui entrevistada ainda pela Ducali e foi bem legal. Os nossos vizinhos. Pois é, tá no Instagram da Ducali, foi bem bacana poder ter uma hora aí para explicar bem o trabalho do Personal Organizer, né, aqui em Curitiba. Então, um beijo, pessoal, que daqui a pouco a gente vai cair. A live fica salva 24 horas no meu Instagram, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau, Julia. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, Dani. Espero vocês. Beijo. Beijo.